Em Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do verso 18 até o verso 29. E eu já vou explicar por quê que de todas as cartas eu escolhi falar sobre esta carta, a igreja de Tiatira. Já os irmãos vão entender por quê. Ela é uma carta muito importante para o livro de Apocalipse. Então, se você quiser entender o livro de Apocalipse, você precisa entender a carta à igreja de Tiatira. E o tema que nós usamos para os jovens, eu vou usar aqui também, chama Fidelidade no Fim do Mundo. A ideia dessa série é que a gente consiga entender aonde nós estamos no tempo, né? E nós acreditamos que já estamos vivendo o fim das coisas. O mundo não está fácil, né? Você olha para o mundo ao nosso redor e realmente parece, né, o fim do tempo, o fim das coisas. E eu sempre alerto os jovens e sempre lembro eles de que o livro de Apocalipse não se trata de um livro que vem para nos causar medo, terror ou para nos apavorar, né? Porque às vezes a gente olha para Apocalipse e vê aquele monte de metáfora, aquele monte de figura de linguagem que João usa e a gente fica assustado com tudo aquilo, né? Parece, às vezes a gente tenta até fugir de Apocalipse, né? Às vezes parece que é muito complexo, né? E na verdade não é. Na verdade o próprio livro começa dizendo que esta é a revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa tirar o véu. A ideia do livro de Apocalipse não é confundir os crentes. A ideia do livro de Apocalipse não é dificultar a nossa visão sobre Deus ou sobre o futuro. E diga-se de passagem, Apocalipse nem trata sobre o futuro. Quase que 70% a 80% do livro, nós não temos profecias acerca do futuro. Nós temos o presente e o passado sendo descrito. Quase todo o livro de Apocalipse é a revelação de fato da obra do que Cristo fez. Não do futuro. Eu sei que a gente tem essa ideia, né? Talvez por causa de Hollywood, né? A gente vê os filmes que tratam de Apocalipse, né? Quando não se lembra daquela série Deixados para Trás, né? Eu pelo menos ficava apavorado com aquela série, né? Eu tinha medo de acordar e ver as roupas das minhas irmãs no chão, né? E eu tivesse ficado e elas subiam, né? Porque a série, se alguém já assistiu, mas a série mostrava isso, né? As pessoas, uns eram arrebatados, os que não eram ficavam lá e ficavam olhando as roupas, os carros começaram a bater, os aviões no céu começaram a cair, aquele desespero, aquele caos. Então, pelo menos na minha infância e na minha juventude, toda a imagem que me foi formada na mente sobre o livro de Apocalipse foi isso, o caos, né? As grandes feras, as grandes bestas. E olhar para aquilo e falar, meu Deus, isso é uma loucura, né? Você fica tentando achar sentido para tudo, você fica tentando procurar razões de tanta figura de linguagem, de tanta metáfora. E a função do livro não é essa. A função do livro de Apocalipse, acima de todas as coisas, é trazer esperança, primeiro, para 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Em segundo lugar, para todas as igrejas que futuramente leriam esta carta. Afinal, Cristo a preservou para que nós, no dia de hoje, pudéssemos estar aqui lendo e aprendendo. Ou seja, a finalidade de Apocalipse é revelar a obra do Cordeiro, que no livro de Apocalipse é chamado da fiel testemunha. Ou seja, o livro quer revelar a obra de Cristo para que nós tenhamos esperança. Não é um livro para nos dar medo, é um livro para nos encher de alegria, de esperança, de saber que o nosso Cristo, o vencedor, a fiel testemunha, Ele está conosco. Apocalipse 2, 18 a 29 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, oramos ao Senhor, Pai, porque precisamos do auxílio do Senhor para entendermos a Tua palavra, porque precisamos do Senhor para que essa palavra possa entrar no nosso coração, fazer morada, e assim que ganhar os nossos corações e destruir as suas barreiras, possa, Deus, resultar na vida diária, na vida comum, Pai. Ó Deus, que aquilo que aprendemos do Evangelho de Cristo Jesus em Apocalipse, possa, Deus, refletir na nossa vida, Pai. Na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos próximos, no nosso trabalho, de todos aqueles que o Senhor nos colocar em nosso caminho, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra possa iluminar os nossos corações, Pai. E se há em nós algumas trevas, que o Senhor possa, Deus, nos limpar, nos purificar, Pai. Para que possamos nos parecer com Cristo Jesus, Pai. A fiel testemunha de Deus em Cristo. Nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Como disse, nós temos estudado versículo por versículo, mas antes de a gente começar ao certo o princípio da carta, ou o cerne da carta, vale a pena a gente entender um pouco da cidade de Tiatira. Todas as 7 igrejas da Ásia Menor, das quais são direcionadas as cartas de João, a cidade de Tiatira com certeza era a cidade mais irrelevante que nós temos. Ela não era uma grande cidade do Império, não era uma cidade muito conhecida. Nós não temos relato de nenhum templo a deusa Roma naquela cidade, como era de muito costume, como na cidade de Pérgamo, de Éfeso, ou da cidade de Filadélfia. Mas nós sabemos que a cidade de Tiatira é uma cidade comum, simples, uma cidade que não tinha nada de muito importante. Não havia nada nela que chamasse a atenção do Império, né? Não era uma cidade portuária, não era uma cidade forte. A única coisa em Tiatira que era relevante era o comércio. Nós conhecemos no Novo Testamento uma mulher chamada Lídia, que foi convertida, que Cristo a converteu pela pregação de Paulo na cidade de Filipos. E essa mulher, nós sabemos que ela era uma pessoa que trabalhava com comércio de púrpura, uma vendedora de púrpura. E ela era da cidade de Tiatira, que era um comércio muito forte naquela região, um comércio de tintas, um comércio de roupas, de tinturas, de tingimento de tecidos. Então, a única coisa relevante que acontecia na cidade de Tiatira era esse forte comércio. E outra coisa interessante e relevante na cidade de Tiatira era a presença das mulheres na cidade. Como o comércio de roupa era muito forte, era muito comum que as mulheres governassem, né? As mulheres que assumiam a liderança desse comércio. Mas fora isso, não existe nada de tão importante na cidade de Tiatira, não existe nada de tão perigoso, como por exemplo nós temos em Éfeso, como nós temos na carta à igreja a igreja de Pérgamo, que realmente havia templos ali da deusa Roma. Por que eu estou falando isso? Porque assim, você não tem muita perseguição na cidade de Tiatira, você não tem muita pressão do império na cidade de Tiatira, como nós tínhamos em outra. Algumas outras cidades das 7 igrejas, você vê o próprio Deus declarando, eu sei que vocês habitam onde Satanás tem um trono. Porque era muito comum, né, que essas cidades governadas por Roma, elas construíssem um templo à deusa Roma, né? Um templo ao deus imperador, que naquela época era tratado como uma divindade. Mas a cidade de Tiatira não era uma cidade muito simples, uma cidade onde a coisa mais importante de fato era o comércio de roupas. E é esta igreja que está nessa cidade super simples, sem muita perseguição do governo romano, que Cristo escreve uma carta. E ele começa dizendo assim ao anjo da igreja em Tiatira, escreva isso, essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as obras que você realiza. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Perceba que toda a introdução às cartas, 7 igrejas, nós temos a figura de Cristo, do Cristo glorificado do capítulo 1 de Apocalipse, sendo apresentado em algum dos aspectos. E aqui, Cristo é apresentado como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, e aqueles que têm os pés semelhante ao bronze polido. Ou seja, João está dizendo que esse Cristo que escreve a igreja de Tiatira, ele conhece profundamente a sua igreja. Essa ideia daquele que tem os olhos como chama de fogo, nós encontramos em Daniel, quando o ancião de dias recebe aquele que era semelhante ao Filho do Homem diante de si, e entrega a este semelhante ao Filho do Homem todo o poder e autoridade. E Daniel, quando tem a sua visão, descreve que este, que foi empossado de autoridade pelo ancião de dias, que é Deus, ele tem os seus olhos como chama de fogo, ele enxerga todas as coisas. Ele vê o que acontece na igreja em Tiatira. Ele conhece o coração daqueles irmãos. Ele sabe tudo o que se passa, ele sabe o que eles pensam, ele sabe das intenções do coração. Esse Cristo que está escrevendo a esta igreja é conhecedor de todas as coisas. E ele não só conhecedor de todas as coisas. O texto diz que os seus pés é semelhante ao bronze polido. Em Apocalipse, toda vez que o livro de Apocalipse trata sobre os pés de Cristo Jesus, sempre tem a ver com juízo. Se você for para o final do livro de Apocalipse,
em especial no capítulo 19, você vai perceber que que o texto diz que Jesus pisa os seus inimigos com os seus pés. Toda vez que o livro de Apocalipse traz essa ideia de que Cristo tem os pés semelhante ao bronze polido, está falando sobre a justiça e sobre o juízo desse Cristo. De que ele tem poder para esmagar os seus inimigos. Não existe nada mais humilhante do que isso, né? Do que alguém pisar em cima de você. Sabe aquela figura que acontece muito nos filmes, né? Que as pessoas estão lutando, guerreando, e quando acaba a luta o vencedor vai lá e pisa em cima do seu adversário. Acho que talvez seja a coisa mais humilhante, né? Eu não sei se você já brigou na escola, não deveria. Mas se um dia você apanhou na escola e alguém fez isso, talvez tenha sido o dia mais vergonhoso da sua vida, né? É justamente isso que Apocalipse está dizendo, que este Cristo, o vitorioso sobre todas as coisas, ele vai pisotear os seus inimigos. Ele venceu todas as coisas e subjugou tudo debaixo dos teus pés. Ou seja, quando João diz que ele tem olhos como chama de fogo e que ele tem os pés como bronze polido, João está dizendo que este Cristo que está escrevendo esta carta, ele é conhecedor de todas as coisas. E ele é justo juiz. E isso, em primeiro lugar, deveria nos assustar. Deveria nos causar preocupação. Saber que Cristo conhece tudo que está em nossos corações. Ele sabe de todas as palavras antes mesmo de que elas saiam pela nossa boca. Ele é conhecedor de todas as coisas. Que conhece os nossos corações, as nossas intenções, os nossos pensamentos. E não só conhece, mas ele é o único que é capaz, o único que pode nos julgar, o único que pode nos condenar. E isso, imagine você sendo de uma igreja, como a igreja de Tiatira, e recebendo essa carta do próprio Cristo, falando: eu conheço o coração de vocês. Eu conheço o que vocês têm feito de bom, o que vocês têm feito de ruim, e eu posso condená-los. Porque eu posso fazer isso. Porque eu sou o Cristo vencedor. E ele começa ressaltando as boas obras da igreja de Tiatira. Ele falou: eu sei do seu amor, eu sei da sua fé, eu sei do seu serviço, da sua perseverança, eu sei das suas obras, que são muito mais numerosas que as primeiras. Ao contrário da igreja de Éfeso, que havia abandonado as boas obras, para a igreja de Tiatira, Cristo diz: eu sei que no meio da igreja de Tiatira existem alguns que são fiéis a Deus, que tem se esforçado para servir a Cristo, que tem lutado pela causa do Evangelho, que tem tentado ser uma fiel testemunha. Os olhos de Cristo, de fato, revelam o amor, a fé, o serviço e a perseverança desses irmãos. Cristo é conhecedor de cada um, embora o restante da carta seja uma carta dura, de duras condenações, de uma sentença muito dura. Cristo sabia que ainda havia alguns remanescentes em Tiatira. Algumas pessoas que não haviam abandonado a Cristo, que tinham permanecido fiéis a Cristo. Que mesmo no contexto de uma igreja tão perversa, de uma igreja tão promíscua, ainda temiam a Deus, ainda amavam o Senhor, ainda lutavam para que pudessem demonstrar o Evangelho através das boas obras. Ou seja, esse Cristo que sonda todas as coisas, ele sabia tanto das dificuldades, quanto das lutas, como dos pecados, mas também ele conhecia as boas obras da sua igreja, ele é conhecedor do que nós fazemos. Ele é o Cristo que sonda a sua igreja, e ele está no meio da sua igreja, sondando os nossos corações. Então, porque esse Cristo sonda e conhece tudo, ele então profere aquilo que ele tem contra a igreja de Tiatira. Ele começa dizendo que eu tenho, porém, contra você, o fato de que vocês toleram uma mulher chamada Jezabel, que se declara profetiza. E o que essa mulher que se declara profetiza ensina? Ela ensina os meus servos a se prostituírem, a comerem comida sacrificada aos ídolos. Perceba, a igreja de Tiatira era uma igreja muito semelhante à igreja de Pérgamo. A teologia e a moral da igreja eram de fato questionáveis. Quando você olha para a igreja de Tiatira, você percebe que a moral praticamente não existia na igreja. Aquilo que eles conheciam acerca de Deus era totalmente questionável. E pior do que isso, havia uma mulher que liderava esta igreja, que João chama ela de Jezabel, mas nós não sabemos ao certo se o nome dela era Jezabel. Mas João diz que esta mulher era uma profetisa e ela meio que comandava a igreja. Como eu disse para vocês, na cidade de Tiatira, a figura feminina era muito importante. As mulheres governavam o comércio da cidade. E agora, em especial, governavam a igreja de Tiatira. E esta mulher que governava a igreja de Tiatira, ela era uma prostituta. Era uma mulher que pervertia os filhos de Deus. Era uma mulher que ensinava na igreja que as pessoas deveriam adorar os outros deuses com os seus corpos, que deveriam se prostituírem, que deveriam participar de toda a imundícia proposta por Roma.
E pior do que isso, ela também ensinava que eles deveriam comer das comidas sacrificadas aos ídolos. E onde é que esses homens comiam essas comidas sacrificadas aos ídolos? Nos festivais que aconteciam na cidade. Nas reuniões que os comerciantes faziam, nas festas que eles davam, que sempre terminavam em orgias e brigas e dissensões. E Jezabel incentivava esses irmãos a participarem destas coisas. E João chama essa mulher de Jezabel, não porque o nome dela fosse Jezabel, mas João estava fazendo alusão à mulher do rei Acabe. Todos nós conhecemos a história de Jezabel, ou deveríamos conhecer. No primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 16, nós temos a história de Jezabel narrada. Quando Acabe, filho de Onri, que era rei de Israel, em Samaria, ele começou a governar Israel. Israel já estava dividido, nós temos ao norte as tribos do norte e as tribos do sul, e ele governava sobre Israel, que era a união das tribos do norte, na cidade de Samaria. E ele governou Israel por 22 anos, o rei Acabe. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei sidônio, que adorava ao deus Baal. E Baal naquela época não era um deus em si, né? Baal era o nome hebraico para deuses. É muito provável que tivesse outro nome, mas a Bíblia identifica esse Deus como não sendo o Deus de Israel. Então Acabe casa com essa mulher, talvez por relações políticas, né? Na verdade Israel já tinha algumas relações políticas com os sidônios, e Acabe casa com essa mulher chamada Jezabel, e o que acontece? Ela traz para Israel o culto dos sidônios. Então ela começa a edificar em Samaria um templo a Baal e a Azera. E nós sabemos que o culto a esses deuses era, num geral, um culto de oferendas. Muitas vezes eles ofereciam até crianças em sacrifício a esses deuses. Haviam prostitutas cultuais que serviam nesses templos como profetisas, como sacerdotisas, onde os homens de Israel iam lá e tinham relações com essas mulheres a fim de glorificar ao deus Baal. Então, essa adoração ao deus Baal foi implementada em Israel. E bem nessa época nós temos uma figura muito importante também aparecendo, o profeta Elias. E nós conhecemos a história das brigas de Israel, de Elias com Acabe. Quando Acabe começa a governar sobre Israel, ele se casa com Jezabel. Elias então olha para Acabe e diz: Acabe, por estes anos não vai chover em Israel, como uma sentença de Deus. Ele diz: Acabe, até que eu diga, não haverá e não cairá chuva sobre a terra. E por mais de 3 anos ficou sem chover em Samaria, a ponto do povo começar a sentir fome. Então todos começaram a perseguir e procurar Elias. Porque Acabe sabia que não estava chovendo por causa do profeta. Então, depois de muitos anos, a palavra do Senhor vem a Elias e diz: Elias, vai até Acabe. Então Elias se levanta, ele vai até Acabe. E quando ele encontra Acabe, o que Acabe diz? Onde você está? Não é você que está perturbando. Não é você que está perseguindo Israel. Não é você que é o flagelo de Israel. Perceba, esse homem está tão louco e tão perdido de si, que ele considera o profeta do Senhor como perturbador de Israel. Mas a sua mulher, que perverte os filhos de Israel, ele não considera que é ela que está perturbando, que é ela que está causando o problema de Israel. Você consegue perceber a loucura de Acabe? Ele está tão influenciado por sua mulher, está tão tomado pela sedução de Jezabel, que ele não percebe que o homem de Deus está sendo enviado por Deus para dizer as palavras de Deus para ele. Pelo contrário, ele diz que Elias é o perturbador de Israel. Então Elias, ele convoca o povo, ele diz: faz o seguinte, Acabe, chame todo o povo de Israel. Vamos subir ao monte. E eles sobem ao monte. Então lá em cima do monte, Acabe leva 400 profetas de Baal. E Elias diz: faz o seguinte, nós vamos aqui fazer uma disputa. Então diante dessa disputa, Israel vai decidir a quem vai adorar. Se eles vão adorar a Deus ou se eles vão adorar a Baal. E em cima do Monte Carmelo, eles levantam ali um altar, os profetas de Baal, e a Bíblia diz que da parte da manhã até a metade da tarde, eles levantaram ali os seus altares, eles sacrificaram ídolos, eles oraram ao seu Deus Baal, pedindo que caísse fogo do céu, que consumisse aquele holocausto, e nada aconteceu. E Elias ficava até brincando com eles: cadê o Deus de vocês? Gritem mais alto, vai que ele esteja ocupado. E esses homens começaram a se ferir, como era do costume dos sidônios, para ver se Baal ouvia as orações, e nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que no meio da tarde Elias levantou um altar. Na verdade, ele não levantou um altar, ele restituiu o altar de Deus que havia no Monte Carmelo. Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele erigiu, ele reformou o altar do Senhor, que havia sido derrubado por Acabe e Jezabel, que não cultuavam mais a Deus. E a Bíblia diz que Elias colocou ali a sua oferenda, o seu sacrifício. E ele pediu que cavassem uma cova em volta do altar. Diz que ele colocou água naquele altar e ele molhou o sacrifício. Ele molhou a lenha. Ele encheu aquele rego que estava à volta de água.
Então a Bíblia diz que Elias orou ao Senhor. E Elias, ele ora ao Senhor, e o que acontece? Fogo cai do céu, consome o holocausto, consome a lenha, consome a água, e tudo que havia ali em volta foi consumido pelo fogo. Então Israel percebeu que de fato Deus era o Senhor. E o que Elias faz? Elias manda que aqueles profetas de Baal desçam, e ele assassina todos ao fio da espada. E depois que ele assassina todos ao fio da espada, Acabe conta isso para Jezabel. O que Jezabel faz? Jezabel manda um mensageiro a Elias, falando: Elias, tão certo como o sol que se levanta amanhã, por esta hora você estará morto, Elias. E Elias, o homem de Deus, que acabou de vencer uma batalha tão grande, nítida aos olhos de Israel, e agora Israel cria em Deus novamente. Elias sente medo e Elias foge. Então Elias vai para o deserto, se esconde, começa a lamentar com Deus. E nós conhecemos o restante da história. Deus encontra Elias, Deus vê Elias no meio do monte, e depois Deus ordena a Elias que saia dali, que encontre Eliseu, que unge Eliseu no lugar dele. Mas olha que interessante, Elias, um homem tão temente a Deus, o servo do Senhor, o grande profeta que nós temos no Antigo Testamento, ele sente medo de Jezabel. Por quê? Porque esta mulher era alguém influente em Israel. Era alguém que causava medo aos israelitas. Por quê? Porque ela governava o sistema religioso de Israel. E o que João está dizendo quando ele diz que esta mulher se chama Jezabel, é fazendo alusão a esta mulher de Acabe. E João está dizendo que esta mulher governava a igreja de Tiatira, da mesma forma que Jezabel governava o coração de Acabe. E ela conseguiu perverter uma nação inteira, assim como essa mulher conseguiu perverter a igreja de Tiatira. Assim como essa mulher começou a ensinar aos filhos dos homens que eles podiam sim servir a Deus, mas eles também podiam servir os seus corações, de que eles podiam servir a Deus aos domingos, mas durante a semana eles podiam se contaminar com tudo aquilo que não era Deus. Ela começou a pregar na igreja que você pode ser crente ao domingo, mas durante a semana você pode roubar, você pode mentir, você pode trair a sua esposa, você pode roubar o seu patrão, você pode faltar ao seu serviço sem justificativa. Perceba, ela começou a ensinar uma vida dúbia, em que você pode servir a Deus e servir a qualquer outro senhor. E o pior do que isso é que João diz que esses irmãos, eles toleravam esta mulher. A ideia dessa palavra tolerar significa que eles sabiam que o que Jezabel estava ensinando era errado. Mas eles não se posicionavam acerca disso. Eles tinham consciência de que aquele não era o evangelho de Cristo. Talvez por medo, porque Jezabel era uma pessoa muito influente na cidade. Sei lá, talvez porque necessitavam financeiramente de Jezabel, não sei. Mas eles tinham medo, assim como Elias temia Jezabel também. Os irmãos da igreja de Tiatira toleravam que esta mulher continuasse ensinando, continuasse pregando este evangelho em que você pode servir a Deus e você pode servir a outro Senhor. E vocês lembram que eu disse que era muito importante que nós entendêssemos sobre a carta de Tiatira, para que a gente pudesse entender o livro de Apocalipse? É justamente por isso. Porque o grande problema dos irmãos da Ásia Menor era esse evangelho, era esta forma de viver que Jezabel pregava. A grande luta que João vai travar com os crentes da Ásia Menor, que é direcionada à carta de Apocalipse, é justamente esse problema. Esta vida dúbia, esse cristianismo dividido, onde eles serviam a Deus, mas serviam também a Roma. O que João está dizendo é que não é possível que você sirva a Cristo e sirva a outro Senhor. Nós temos 7 cartas em Apocalipse. A carta em Tiatira é a carta que fica no meio das 7 cartas. E como eu disse, o livro de Apocalipse é um livro todo simbólico. E em especial o número 7 em Apocalipse traz a ideia da completude, da totalidade das coisas. E bem no meio dessa totalidade das coisas, João coloca a carta da igreja em Tiatira. E ela é a maior carta. É a carta escrita com mais detalhes. É a carta que João demanda mais tempo para escrever, com mais conteúdo. Justamente por isso, porque ele apresenta o cerne do problema da igreja na Ásia Menor. Que era esse coração dividido. Que era a falta de fidelidade a Cristo. Eu sei que parece pesado, mas João está dizendo que você não pode servir a Cristo se você viver como uma meretriz, como uma prostituta. Eu sei que parece assustador, mas João está dizendo que havia dentro da igreja pessoas que viviam assim. Elas não eram só fiéis a Cristo. Elas não eram fiéis só ao seu marido. Elas não eram fiéis só ao seu noivo. Elas ora estavam com Cristo, ora se deitavam com Roma.
Ora serviam a Deus na igreja, ora serviam a Roma. Ora participavam da ceia, participavam das coisas que são santas. E ora estavam juntos com os descrentes, comendo e bebendo comida sacrificada a ídolos. Ora entregavam seus corpos ao Senhor. Ora estavam nos templos romanos se prostituindo. Percebe, esse é o cerne do problema em Apocalipse. Nós não podemos viver uma vida dividida. Apocalipse chama Jesus por 7 vezes da fiel testemunha. E esta é a frase mais impactante acerca de Cristo em Apocalipse. Porque João quer nos ressaltar justamente isso. O livro de Apocalipse é um convite para que sejamos fiéis. E o que é fidelidade? Nós vamos aprender isso na carta a Tiatira. Fidelidade é servir somente a um Senhor. Como eu disse, o livro de Apocalipse é esse chamado. Seja fiel somente a Cristo. E João está exemplificando aqui na igreja de Tiatira o que não é fidelidade. É este evangelho em que você ora caminha com Cristo, ora caminha segundo os desejos do seu coração. É esse evangelho em que você tem boas obras, é esse evangelho de que você conhece alguma coisa sobre Deus, mas de fato você entrega o seu corpo aos prazeres deste mundo. É esse evangelho em que você serve a Deus e a outros senhores. E ainda falando sobre Jezabel, perceba que João aqui apresenta um caráter maravilhoso acerca de Cristo. Ele diz, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Porém, ela não quis se arrepender de sua imoralidade. Olha que interessante. João está dizendo que essa mulher era vil, era terrível. Era alguém que pervertia a igreja de Deus. E ainda assim, ele apresenta a misericórdia de Cristo quando ele diz que Cristo deu tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Seria normal se Cristo matasse essa mulher, mas como ele é paciente, como ele é tardio em irar-se, ele ainda assim deu tempo para Jezabel, mas ela não se arrependeu. Ela não voltou atrás daquilo que ela estava ensinando. Ela não desistiu de perverter os filhos dos homens. Então Cristo profere a sua sentença contra ela. Versículo 22 diz, eis que farei com que fique acamada. E essa ideia de ficar acamada na cultura hebraica indicava uma doença muito séria, muito severa, que levaria à morte. Ou seja, João está dizendo que Deus, que Cristo, por causa da sua grande misericórdia, ele foi paciente com Jezabel. Embora ela merecesse morrer. Embora ela fosse uma mulher perversa. Mas Cristo apresenta a sua grande paciência, mas ela não se arrependeu. Porque se Deus ele é paciente, ele é amoroso, mas lembra de como o texto começa? De que os seus pés são como latão reluzente. Ele é justo, ele é reto. Então ele diz, eu ferirei esta mulher. Ela ficará acamada. E trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras. Olha que interessante, Jesus condena Jezabel, mas ele diz que aqueles que adulteram com Jezabel, ele ainda vai dar mais um tempo para que eles se arrependam. Olha como esse Deus é paciente. Talvez na nossa justiça, nós pensemos que Deus já deveria ter matado todo mundo daquela igreja. Mas ele ainda é paciente com a sua igreja, ele ainda é amoroso. Ele condena Jezabel, mas ele diz, ó, vocês que foram seduzidos pelo ensino desta mulher, eu ainda vou dar um tempo para que vocês se arrependam das suas obras. Mas ele diz sobre Jezabel, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês, segundo as suas obras. Que duro que é o juízo de Deus sobre esta mulher. Todos conhecem a história de Jezabel, como ela morreu. Reis nos revela isso. Diz que ela estava na torre que havia em Jezreel. Logo após Acabe tomar a vinha de Nabote, que era um homem muito justo e honesto. Então a Jezabel mata aquele homem. E Acabe toma sua vinha. Mas Jeú fica sabendo sobre essas coisas e Jeú fica irado. Todos conhecem a história de Jeú, o homem que foi levantado para matar toda a casa de Acabe. Então Jeú, ele vai à grande torre que ficava em Jezreel. E ele manda que seus oficiais joguem Jezabel lá de cima e ela cai morta já lá embaixo. Então Jeú sobe na torre, eles comem, eles bebem. E Jeú diz aos seus oficiais, ó, desçam lá, recolham o corpo de Jezabel para a gente sepultar, porque ela é filha de um rei. Mas quando aqueles homens chegam lá embaixo, o corpo de Jezabel já tinha sido comido por feras do campo, como Elias havia profetizado a Jezabel. Jezabel, o seu corpo vai ser comido por feras do campo.
Olha que interessante, João está lembrando o que Deus havia feito com aquela mulher. E ele está proferindo essa sentença de que Deus faria o mesmo com esta mulher perversa que guiava a igreja em Tiatira. Eu vou te matar, eu vou matar os teus filhos. Perceba, para que fique de exemplo, não só para a igreja de Tiatira, mas para todas as igrejas, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e de que eu retribuo cada um segundo as suas obras. Olha que interessante o caráter amoroso e justo desse Deus. Ele olha para a igreja em Tiatira e para todas as igrejas e diz: eu sou justo, eu conheço o coração de vocês. Se vocês não viverem uma vida reta, se vocês não viverem uma vida de fidelidade, eu os ferirei. Talvez aqueles irmãos estivessem vivendo aquela vida com medo de Jezabel, ou com medo de Roma, ou com medo de não ser aceito pela sociedade romana, porque naquela época, se você não participasse dos cultos, se você não participasse da prostituição romana, se você não participasse da vida comum de Roma, você não tinha nem acesso ao comércio. De fato, você era muito perseguido se você não cedesse às tentações. Mas o que Deus está dizendo é que eles não deveriam temer a Roma, não deveriam temer a Jezabel, não deveriam temer a ninguém. Eles deveriam temer a Cristo. Porque Cristo é o reto juiz da terra. E ele está dizendo que aquela mulher não foi fiel a Cristo. E porque ela não foi fiel, Cristo a condenou. Eu sei que parece estranho para o evangelho que nós temos visto na igreja brasileira de hoje, né? De um Cristo que tolera todas as coisas. Mas João está dizendo que ele não tolera a infidelidade. Ele não tolera crentes que vivem como prostitutas, que servem a Deus e servem a outros senhores. Ele não tolera homens e mulheres que não sejam fiéis somente a Ele. Ele diz: eu matarei esta mulher, eu matarei os seus filhos, para que fique de exemplo, para que todas as igrejas saibam que Ele é um reto juiz. Versículo 24, João continua dizendo: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porém outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Perceba que João está agora se dirigindo a esses irmãos em Tiatira, que eles não haviam aderido a esse estilo de vida proposto por Jezabel. E agora João está dizendo que estes homens que ainda havia na igreja de Tiatira, homens fiéis a Deus, homens que temiam ao Senhor, Jesus diz que esses homens, se eles conservassem aquilo que eles tinham, ou seja, essa fidelidade a Deus, Cristo de fato os ajudaria e os sustentaria. Mas olha que interessante, para que a gente possa entender um pouco do cerne do ensino de Jezabel. Eles chamam, João aqui vai chamar, das coisas profundas de Satanás. Eu sei que parece estranho para a gente, né? Saber que na igreja havia uma mulher que ensinava coisas profundas de Satanás. Mas hoje nós não frequentaríamos uma igreja assim, né? Mas João diz que eles mesmos chamavam isso. Ou seja, e aqui nos parece que João está dizendo que havia uma doutrina sistematizada e muito bem organizada na igreja em Tiatira. De que esta mulher, ela deveria ter consigo ali alguns homens ou algumas outras mulheres que ajudaram ela a sistematizar esse estilo de vida que eles chamavam das coisas profundas de Satanás. Talvez seja meio estranho para a gente essa frase e fica difícil da gente entender. Mas para facilitar a nossa compreensão, a gente precisa se ater a essa expressão inicial, as coisas profundas. Esse grupo dirigido por Jezabel acreditava possuir um conhecimento elevado daquilo que era sagrado. Eles queriam entender alguma coisa mais profunda ainda sobre Deus. Você conhece alguém assim? Eu conheço uns milhares aqui no nosso país. Ultimamente nós temos visto uma leva aí, uma safra de falsos profetas que dizem conhecer coisas elevadas acerca de Deus, que dizem que já foram ao inferno não sei quantas vezes, subiram ao céu não sei quantas vezes, de que o anjo os visita e eles conhecem coisas profundas de Deus. Era isso que esses homens criam. Jezabel e os seus discípulos acreditavam que eles tinham um conhecimento mais elevado sobre Deus. E eles chamavam esse conhecimento das coisas profundas de Satanás. Perceba que esse conhecimento elevado que eles acreditavam ter sobre Deus era tão terrível que eles relativizavam até o próprio Satanás. A ideia de João é nos dizer que eles acreditavam ter um conhecimento tão elevado sobre as coisas concernentes a Deus, que até o próprio Satanás era tido como alguém bonzinho, não como alguém inimigo de Deus. Eu sei que isso parece assustador, mas vamos olhar para o nosso país, vamos olhar para a realidade da nossa igreja brasileira. Nós temos visto isso. O que nós temos visto de ensinos
de demônios e de Satanás dentro do púlpito das nossas igrejas. Homens que se levantam e dizem, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que Deus te permitiu tocar, tudo aquilo que o seu coração deseja, Deus vai te dar. Quem é que ensina isso na Bíblia? Se não for Satanás. E é justamente isso que Jezabel fazia. Eles começaram a relativizar a verdade de Deus. Será que de fato Deus está certo? Será que aquilo que Deus chama de verdade realmente é verdade? Será que nós não temos outro tipo de conhecimento? Será que nós não podemos pensar um mundo diferente? Será que nós não podemos redimir estas coisas? Será que nós não podemos redimir até o próprio Satanás? Será que é tão ruim assim as coisas que o mundo produz? Não é isso que nós temos visto em nossos dias? Uma geração de crentes que amam mais o mundo do que a Deus? Que tentam a todo custo trazer para dentro da igreja as coisas do mundo? Vamos fazer um carnaval gospel, vamos fazer um baile funk gospel. Sabe, vamos fazer uma festa de São João para Deus. Sabe, vamos aderir às mesmas roupas que as mulheres usam. Vamos aderir os mesmos costumes, as mesmas falas, os mesmos vícios. Como se aquilo que o mundo produzisse fosse bom. Eu sei que parece óbvio para a gente que aquilo que o mundo produz é contrário àquilo que Cristo quer, a vontade de Deus. Mas se nós seguirmos o desejo do nosso coração e se nós não tomarmos cuidado com a nossa fé, João está dizendo que havia dentro da igreja pessoas que relativizavam a verdade de Deus ao ponto de dizerem que aquilo que Satanás produz às vezes pode até ser bom. Isso é assustador, porque esse é o grande problema da igreja na Ásia. De que esses irmãos começaram a tentar enquadrar os padrões do mundo dentro da igreja, enquadrar a igreja aos padrões do mundo. Talvez para viver uma vida mais tranquila, talvez para não ter problema com Roma, para não ser perseguido. Talvez para atrair mais pessoas. Talvez esse seja o nosso grande negócio, né, no século em que vivemos. As igrejas querem lotar de crentes, querem se encher de jovens, e para isso negociam a sua fé, negociam os seus princípios, sem se importarem com a verdade de Deus. Então as igrejas estão lotadas de pessoas que não creem em Cristo, mas que estão lá por causa da festa, por causa do oba-oba. Infelizmente nós temos visto o mundo sendo trazido para dentro da igreja. Então as pessoas começam a servir a Deus, mas também começam a servir outros senhores. Você pode servir a Deus e você pode ter opção de seu gênero. Você pode servir a Deus e você pode escolher ser justo ou não. Você pode servir a Deus e você pode ser desonesto. Porque afinal Deus está preocupado com o quê? Com o seu coração. Você pode amar a Deus do seu jeito, não é isso que nós temos ouvido? Deus de fato está importando com quem tem aqui. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos? Não, eu amo a Deus, Ele é o meu Senhor. Mas não frequentam a igreja, não temem a Deus, não servem a Deus, só fazem aquilo que desonra o nome do Senhor. Era esse o ensino de Jezabel. Era isso que havia dominado a igreja da Ásia Menor. Não só Tiatira, mas todas as outras igrejas. É aquilo que mais para frente nós conheceríamos como gnosticismo, que é o grande inimigo de Paulo na igreja de Colosso. Essa forma de pensar em que você divide o mundo. Em que você acredita que só é santo aquilo que se faz dentro da igreja. Mas no trabalho não tem nada de santo. Sabe, no futebol não tem nada de santo. Você pode ser crente aqui, você pode xingar no futebol. Sabe, você pode ser crente aqui e pode mentir para o seu patrão. Porque essa forma de pensar o mundo entende que para que você viva bem nesse sistema caído do mundo, você precisa abandonar os seus princípios. De que se você mentir como o seu patrão pediu, você vai ser beneficiado, isso não tem problema. Você está ganhando mais dinheiro. Afinal, o que importa é se o seu coração estiver em Deus. E João, assim como Cristo, está condenando essa forma de viver. E sabe o que é mais duro do que isso? É que João fala que esta forma de viver é a forma de viver das meretrizes, das prostitutas, que não são fiéis ao noivo, que ora se deitam com Cristo, ora se deitam com o mundo. Eu sei que parece pesada essa linguagem, mas é a metáfora que João usa. Quando ele fala que existe uma mulher que prega isso, que chama terrível, essa forma de pensar terrível,
em que você pode servir quantos senhores você quiser. Sabe, João nos alerta, Cristo nos alerta, não viva assim. Nós só devemos servir a Deus, e ainda mais nesta época em que vivemos. Nós vivemos no fim do mundo. Sabe, nós vivemos em um mundo caído, um mundo perdido, um mundo louco. Sabe, coisas horrendas, coisas terríveis têm acontecido ao nosso redor. E você não precisa ir muito longe, não. Você não precisa nem ligar o jornal. Nós vemos isso no dia a dia. E João está dizendo que se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, a gente começa a servir a Deus e outros senhores. Que se nós não tomarmos cuidado com aquilo que cremos, nós começamos a negociar a nossa fé. Nós começamos a achar que o evangelho só tem a ver com aquilo que conhecemos sobre Deus. Os gnósticos pensavam assim, de que o que te salva é aquilo que você conhece. Então você conhece muito sobre Deus, então você está tranquilo. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu estudei teologia, eu fiz isso e fiz aquilo, então agora eu estou tranquilo, eu sou um crente bom. Não! Se o evangelho não transformar a sua mente, o seu coração, o evangelho não nos quer só uma parte. Cristo exige tudo de nós. O nosso coração, a nossa mente, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, aquilo que cremos, tudo em nós deve estar submisso a Cristo e a sua palavra. Nós não podemos viver como Jezabel vivia. Nós não podemos viver como a igreja de Tiatira vivia, dividida. Ora servindo a Deus e ora servindo as paixões do coração. Essa é a grande mensagem de Apocalipse. Seja fiel a Cristo. E fidelidade implica sofrimento. Primeiro, porque se aqueles irmãos de Tiatira fossem fiéis a Deus, eles perderiam provavelmente o comércio local, perderiam as suas finanças. Acho que tem um exemplo muito legal na Bíblia para a gente exemplificar o que o evangelho pode nos custar. Olhe para a vida de Jó. Geralmente o evangelho nos custa família, dinheiro e bens. Jó era um homem reto, um homem íntegro. E Deus lhe tirou tudo. Geralmente o evangelho faz isso conosco. O que João está dizendo à igreja de Tiatira é que a fidelidade custaria muito caro. Nós temos em Apocalipse um exemplo de que a fidelidade custou tudo. Antipas, que é o único mártir citado em Apocalipse. Na verdade, Antipas é o único nome próprio que nós temos em Apocalipse depois de Cristo. É o único personagem real que nós temos em Apocalipse. E João fala que Antipas foi o quê? A fiel testemunha. O mesmo título que ele aplica a Antipas, ele aplica a Cristo, como a fiel testemunha. E diz que Antipas foi morto por ser fiel. Diante da igreja, ele foi morto. Olha que interessante, João está nos dizendo que uma vida de fidelidade vai nos custar os nossos recursos, vai nos custar a amizade, vai nos custar muitas vezes o amor e o carinho da nossa família. Talvez nós percamos muitas coisas, mas João está dizendo que é o único caminho possível para chegar a Cristo. A única forma de caminharmos até o fim, para encontrarmos Cristo, é uma vida de fidelidade em que nós não negociamos nada da nossa fé. Nada. Ah, Vinícius, mas se eu não mentir, meu patrão vai me mandar embora. Que mande. Mas vale temer a Deus do que aos homens. O seu patrão nada te pode fazer que Deus não possa fazer muito pior. Ele é o grande rei do mundo. Ele é o grande Senhor. E João continua, versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Perceba, talvez aqui a gente esteja pensando que Jesus está dizendo para aqueles que forem fiéis, para aqueles que temerem a Deus, eles podem esperar que ficarão ricos, que governarão o mundo, que serão poderosos. Não é isso que João está dizendo. O pano de fundo neotestamentário para que a gente possa entender essa promessa aos vencedores é o texto de Mateus 28, 18 e 19. É aquele texto que nós conhecemos como a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Ou seja, essa promessa de domínio sobre as nações que Cristo faz à sua igreja não é uma promessa de domínio terreno. Cristo não está prometendo para aqueles irmãos fiéis em Tiatira que eles governariam o mundo, não. Que eles venceriam a Roma, que a vida ali seria tranquila, que eles seriam poderosos. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo que se eles fossem fiéis a Cristo, a mesma autoridade que o Pai deu a ele, para que ele fosse luz no mundo, ele daria a essa igreja. Cristo está dizendo que se eles fossem fiéis, eles participariam deste reinado de Cristo. Eles estariam dentro dos domínios do reino de Cristo. Talvez para a gente não faça muito sentido isso, porque o nosso mundo não é dividido em reinos. Mas naquela época Roma governava todas as coisas. E eles acreditavam que o Messias seria alguém que faria de fato, que lutaria contra o governo romano, que construiria um reino que destruísse Roma. Então as pessoas se frustram, né, quando Cristo nasce, né? Ele não nasce como alguém poderoso, como um grande rei, montado num cavalo, como um grande homem de guerra, não. Porque o que Cristo está dizendo é que o reino de Deus é muito maior do que isso. É muito maior do que espada, é muito maior do que lança. E agora João está dizendo que aqueles que forem fiéis, eles vão participar deste reino. Este reino de Cristo, que em princípio parece pequeno. Parece que não consegue competir com o Império Romano, mas que é semelhante à semente da mostarda, que cresce gradativamente e daqui a pouco está dominando tudo. João está dizendo que se nós formos fiéis a Deus, nós participaremos deste reino do Messias. Nós receberemos esta mesma autoridade que Cristo tem de representar a Deus. Nós também receberíamos. E agora, como a igreja de Cristo, nós também podemos representar este Deus aqui na terra. Somos os seus embaixadores. Porque somos fiéis a Cristo, participamos do reino deste Cristo. E agora podemos testemunhar ao mundo deste Cristo. Este governo que Jesus promete não é poder e riquezas, mas é ter a Cristo, é participar do seu reino, é poder demonstrar ao mundo quem é Cristo, porque toda a autoridade foi dada a esse Jesus, e é mediante esta autoridade de Cristo que nós proclamamos o reino de Deus. E o que João está dizendo é que aqueles que são fiéis, eles podem participar desta grande obra de Deus no mundo. Afinal, em Apocalipse, a igreja é descrita com qual metáfora, com qual figura de linguagem? O candelabro. Qual era a função do candelabro no templo? Iluminar. Israel é descrito no Antigo Testamento como o candelabro de Deus. Porque Deus separou Israel para que Israel fosse luz para as nações. É por isso que Apocalipse diz que a igreja é esse candelabro, é esse candeeiro. Porque a igreja é a luz de Deus nesse mundo. E João está dizendo que se você for fiel a Deus, você vai participar desta obra de Deus, de iluminar o mundo. É por isso que no fim do verso 28, Jesus dizia: eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã em Apocalipse é Cristo. Sabe aquela luz que vem, que dissipa todas as trevas? Os meninos, sempre quando vai chegando a noite, eles começam a ver o dia escurecer e eles já sabem que é a hora de dormir. E ali, geralmente, lá pelas 6 e pouquinho da manhã, você começa a ver o sol lá no horizonte nascendo. E todas as vezes que o sol se levanta, a escuridão se dissipa. E João está dizendo que se você for fiel, você vai participar desta obra de Cristo, de iluminar o mundo, de dissipar as trevas. Perceba de que a forma de você influenciar o mundo não é se acomodando ao mundo, não é aceitando os padrões do mundo, não é amando aquilo que o mundo produz. A forma de você influenciar o mundo é sendo fiel a Cristo, custe aquilo que custar, porque se você for fiel a Cristo, você vai iluminar o local onde você vive, o seu trabalho, a sua casa, os seus amigos. João está dizendo que se você for fiel a Cristo, o mundo vai perceber isso. Assim como o candeeiro as suas lâmpadas ficavam acesas o dia inteiro para iluminar o templo. Jesus está dizendo que se você for fiel, você vai ser como esta lâmpada, como esta cidade edificada sobre as rochas. Não é isso a promessa que Cristo faz? De que nós somos a luz do mundo.
E Jesus aqui está nos dizendo que para sermos a luz do mundo, precisamos ser fiéis a Cristo. Custe o que nos custar, doa o que doer. Talvez para a gente o evangelho não tenha custado muita coisa. Nós não vivemos em um país em que o governo nos persegue, mas muitos irmãos vivem por aí sendo perseguidos, sofrendo. Nós temos visto agora na África uma onda de assassinatos a crentes. No Quênia, no Congo. Muitos dos nossos irmãos estão morrendo por serem fiéis a Cristo. Eles poderiam negar a Jesus, eles poderiam negar a Cristo, mas que testemunho seria esse? Que testemunho seria esse? De diante do medo, nós negarmos a Cristo, isso é loucura. Se nós cremos que Cristo é o Senhor do mundo, é o governante de todas as coisas, como que nós temeremos o homem? Que mal pode nos fazer o homem, que Cristo não possa fazer muito pior. O homem pode nos condenar a vida, mas Cristo pode nos condenar a alma. É por isso que João está dizendo, seja fiel, tema somente a Cristo. E fidelidade é isso, é esse temor, cheio de amor, pelo caráter santo desse Deus. É saber que a vida só faz sentido se ela for vivida em santidade, de acordo com os princípios de Deus, de acordo com a sua palavra. É caminhar como uma noiva que se guarda para o noivo, e não como uma meretriz que não se importa com quem está deitando. É seguir caminhando diante de Deus com pureza. E João está dizendo que se nós fizermos isso, de fato, nós seremos a luz deste mundo. Sabe, o mundo só vai conhecer a Cristo através da igreja se nós somos fiéis. Sabe, não importa as ondas que têm tentado adentrar a nossa porta, os movimentos para-eclesiásticos, as modas da nossa época, se formos fiéis a Deus e tementes a Cristo, se andarmos segundo a luz do Evangelho, descrito na palavra de Cristo Jesus, então de fato nós seremos uma igreja verdadeira. A carta de Tiatira é extremamente importante para que a gente possa entender Apocalipse, porque ela de fato ensina para toda a igreja da Ásia e para todas as igrejas ao longo da história a forma correta de se viver em fidelidade, em santidade a Cristo. E se vivendo assim, nós seremos igreja no mundo. Uma igreja que não é fiel não é uma noiva. Se nós somos a noiva de Cristo, o mínimo que espera-se de nós é fidelidade e devoção a esse Cristo. E o verso 29 termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase se repete, adivinha quantas vezes em Apocalipse? 7 vezes. Ela é muito importante. Sei que às vezes a gente, porque está no final da carta, a gente talvez não leve com muita importância, mas o que João está dizendo é, se Deus está falando com a igreja, ouça. Aquele que está falando é aquele que tem o governo das coisas na mão. Aquele que está falando com a igreja de Tiatira, que está falando aos nossos corações, é o Senhor da eternidade. E se Deus tem nos chamado a fidelidade, sejamos fiéis. Não viva um evangelho dúbio, não viva um evangelho pragmático, onde você serve a Deus na igreja, mas fora da igreja tanto faz, você serve ao seu coração. Não viva assim. Sabe, cuidado com amor às coisas do mundo. Sabe? Tenha cuidado com isso. O amor ao mundo, ele cresce no nosso coração sorrateiramente. É por isso que nós devemos tomar cuidado, isso é um alerta. Cuidado. Às vezes a gente acha porque a gente é crente, presbiteriano, reformado, de que nada pode acontecer conosco. Não. O alerta de Cristo é cuidado, porque o nosso coração é caído depois do Éden. Tudo que nós escolhemos é caído. É por isso que nós devemos que tomar cuidado com o nosso coração. Então, cuidado com o amor ao mundo. E não pense que o mundo não vai ser atrativo às nossas paixões, ele vai. As promessas de um amor fácil, de um amor tranquilo, sem compromisso, muitas vezes atraem o nosso coração. Quantos homens de Deus nós temos visto ao longo da história que se perderam? O homem segundo o coração de Deus, Davi, adulterou, mandou matar o seu amigo Urias. O homem segundo o coração de Deus. Então o conselho do Evangelho é tome cuidado com o seu coração. Nosso coração é extremamente nocivo. A Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto.
Então tomemos cuidado para que nós não amemos o mundo. Sabe, cuidado com os desejos do coração. Sabe, não seja seduzido pela imoralidade do mundo. Eu sei que nós somos tentados. Hoje você vai ver um vídeo de receita, você vai ver lá uma foto de uma mulher com lingerie. Tudo que você abre na internet, qualquer lugar que você vai, você vê imoralidade. Então cuidado com aquilo que você consome, com aquilo que você põe no coração. Sabe, cuidado com a forma que você vive, viva fielmente para Cristo. Lembre-se, o seu Senhor, o nosso Senhor é Cristo, não é o seu patrão. O seu Senhor não é o seu marido ou a sua esposa, é Cristo. Sabe, faça as coisas para Cristo. Seja fiel a Cristo em tudo que você fizer. Sabe, que a nossa vida possa refletir aquilo que nós cremos. Porque se o Evangelho alguma vez encontrou o nosso coração, isso tem que se refletir na vida que nós levamos. Sabe? E deve ser em fidelidade. Se Cristo ganhou o teu coração, Ele te chamou a fidelidade. Esse é o desafio, sabe? Nós vivemos de fato no fim do mundo, vivemos uma época terrível. E é muito desafiador ser fiel a Deus. Muito desafiador. Não é fácil ser crente. O convite do Evangelho não é um convite de facilidades. Esse Evangelho de vem para Jesus que a sua vida vai melhorar, que tudo vai ficar fácil, é diabólico. Satanás fez esse convite a Cristo. O convite que Cristo faz à sua noiva é: vem e seja fiel, independente daquilo que acontecer. Porque aqueles que forem fiéis, eles estão protegidos pelo reino de Cristo. Ah, Vinícius, mas e se alguma coisa me acontecer nessa vida? Nossos irmãos no Quênia, no Congo, acabaram de morrer. Mais de 50 crentes foram assassinados esse mês. A morte venceu esses irmãos? O mundo os venceu? Não. Eles vão se encontrar com o Rei da Terra. Se você for fiel a Deus, uma promessa em Apocalipse de que esse Cristo, no último dia, Ele vai chamar os seus fiéis, Ele vai dizer: entre para o meu descanso. Mas aqueles que não forem fiéis, Apocalipse 19 diz que Ele vai pisar com os seus pés. Sabe, seja fiel a Deus. Não existe nada que esse mundo possa nos tirar. Não existe nada que esse mundo possa nos fazer que Cristo não tenha algo muito maior para nós. Há uma promessa para aqueles que forem fiéis. Eles serão recebidos pelo Pai na eternidade. Sabe, isso é o maior tesouro que temos. Isso é, de fato, a coisa mais importante dessa nossa vida. O livro de Apocalipse é um convite à fidelidade. Porque João sabe que a única forma de se viver com esperança nessa vida é fidelidade. João sabe que essa vida não é fácil, ela é difícil. E João sabe muito bem o que é isso. Ele está preso na ilha de Patmos. Ele é um prisioneiro de Roma. Roma não mandava as pessoas para Patmos para tirar férias. Vai no mapa e pesquisa a ilha de Patmos. Você percebe que o relevo é todo rochoso. Porque as pessoas elas iam para lá para quebrar pedra, para construir os templos romanos. Eles iam lá para sofrer mesmo, para passar dificuldade. Mas ainda assim, passando dificuldade e sofrendo, João, o último dos apóstolos vivo, ele escreve esta carta, inspirado por Deus, para dizer: seja fiel, vale a pena ser fiel. Nós não sabemos como João morreu, mas nós sabemos como muitos dos apóstolos morreram, fiéis até o fim. Porque João está dizendo que a única forma de se viver esperançosa nessa vida é a fidelidade a Deus. Não põe o seu coração em nada que não seja Cristo Jesus. Isso é fidelidade. É um coração entregue a Cristo. Se Cristo te mandar fazer, faça. Se Cristo disser não faça, não faça. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor, Pai. Pedimos o auxílio divino para que o Senhor nos faça viver em santidade, em fidelidade a Deus, Pai. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Os nossos corações são caídos, Pai, desesperadamente corruptos. Ó Deus, nós somos sempre tentados a amar o mundo. Nós somos sempre tentados a servir a mais de um Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida santa, uma vida piedosa, de temor, de compromisso ao Senhor, Pai. Ó Deus, que não possamos viver como Jezabel vivia, mas que possamos viver como a noiva de Cristo, pura e santa, com as vestes limpas, Pai. Ó Deus, nós sabemos que nós só podemos viver esta vida fiel com o auxílio do Senhor, Pai. Porque o Senhor nos deu todos os meios possíveis para isso, Pai.
através da oração, da leitura da palavra, da congregação, Pai. Ó Deus, nos leva a essa vida piedosa e santa, que os nossos corações só amem o Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos isso, Pai. Para a glória do Senhor e para que o seu nome seja exaltado, Pai. Em Cristo Jesus, nós oramos, Pai. Amém.